Fala, meus abençoados, eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, e hoje nós estamos aqui novamente para ter aquele conselho para a sua semana. Me segue nas redes sociais, @JúniorQuintelaA, sim, tem 2 As no final, e aí me acompanha para você não perder nenhum conselho, nenhuma caixinha de pergunta, e quem me acompanha já sabe que a gente vai da comédia até a lição de moral e em alguns casos um puxão de orelha também. Esse quadro, a carta da semana, serve para a gente poder direcionar o nosso olhar para que a gente tenha um melhor aproveitamento desses próximos 7 dias. Seja evitando alguma coisa ruim que possa acontecer, minimizando prejuízos que a gente vai ter, ou até mesmo aproveitando melhor as oportunidades que podem aparecer. Sem mais delongas, vamos agora começar a embaralhar as cartas para a gente poder escolher qual vai ser o nosso conselho. Eu vou tirar aqui 3 cartas, tá? Então vai ser carta número 1, 2 e 3, e desde já você já pode ir mentalizando, se precisar dar um pause, respira fundo, se concentra, e aquele número que vier mais naturalmente à sua mente é o número que vai te trazer o teu conselho para a tua semana. Mas já vou me adiantando e te dizendo que, se eu fosse você, eu ouviria o conselho das 3 cartas, porque embora você escolha uma, as outras também podem te trazer alguma informação útil. Então vamos nós, carta número 1, carta número 2, carta número 3. Espero que você já tenha escolhido e vamos aos conselhos. No que é que eu preciso olhar, o que é que eu preciso evitar, qual é o tipo de ensinamento que eu preciso incorporar nesses meus próximos 7 dias. Começando na segunda, dia 4 de julho, e terminando no domingo, dia 10. Lembrando também que esse tempo é flexível, então algumas coisas podem já estar acontecendo, algumas coisas podem acabar se concretizando totalmente só depois. Carta número 1. O Cavaleiro de Copas. Todo cavaleiro fala de ação. O naipe de copas fala sobre as emoções, sobre o campo sentimental, emocional. Então, aqui a gente está falando de uma ação que é movida pelo coração, pelas emoções. Eu costumo brincar que o Cavaleiro de Copas é como se fosse o príncipe encantado do tarô. Então é aquele cara romântico, aquele cara que se apaixona pelas coisas da vida, pelas pessoas, pelas atividades, pelo trabalho. E aí, como toda leitura, temos aspectos positivos e negativos. Nesse caso aqui, como é uma coisa um pouco mais geral, a gente vai abordar as duas coisas de cada uma das cartas. O Cavaleiro de Copas, no aspecto positivo, é aquela pessoa que se apaixona, que engaja em algum determinado assunto ou atividade ou pessoa e vai em busca. E o que move ele, o combustível dele, é a própria emoção, a própria paixão. Mas num aspecto negativo, pode trazer uma espécie de obsessão. Não é só uma pessoa que gosta de alguma coisa e vai atrás, mas uma pessoa que está obcecada por aquela ideia, ou aquela pessoa, ou aquela atividade. Então eu já poderia pensar aqui, aonde na minha vida, no trabalho, no campo amoroso, no campo espiritual, enfim, aonde que eu preciso encontrar essa motivação? Onde é que eu preciso estar apaixonado? Será que eu posso demonstrar mais a minha paixão? Será que eu posso me dedicar mais de corpo e alma? Será que eu posso me dedicar mais com o meu coração em alguma determinada esfera da minha vida? Então, num relacionamento, talvez isso aqui indique para você se declarar, para você mandar um presente, para você mandar uma mensagem. No campo profissional, essa carta pode indicar uma situação onde eu preciso me entregar, eu preciso me apaixonar pelo meu trabalho, pela minha atividade. Querendo ou não, acaba sendo também uma carta que fala de motivação. Será que você está de fato motivado com o seu coração, com essas coisas que você está lidando? Porque em alguns casos, a falta dessa emoção pode ser um sinal para você, de repente, abandonar alguma coisa ou até mesmo realizar algum tipo de alteração. No meu caso, por exemplo, pode ser que um dia eu esteja desmotivado a abrir as cartas. E aí eu posso, talvez, comprar um baralho novo, mudar a toalha da mesa, mudar a posição da minha mesa, enfim, inventar alguma história aqui para que eu possa estar motivado. Em alguns casos, isso aqui poderia também significar a busca de uma inspiração, seja alguém que fale sobre o tarô, alguém que fale sobre o tema que eu tenho que lidar no meu trabalho, ver uma palestra aí de alguém falando sobre relacionamentos, enfim. De um modo geral, é uma carta que pede para você olhar para as suas emoções, para as suas paixões e principalmente as suas motivações. Como é que você vai agir de uma forma motivada, engajada com o seu coração. Entendeu? Vamos agora para a carta número 2. Aí vem mais uma carta da corte do naipe de copas. Vem a rainha de copas. Enquanto o cavaleiro ele fala dessa ação, dessa postura motivada e apaixonada, né? Passional, efetivamente, a carta número 2 vem falar
de um aspecto mais receptivo. Alguns autores vão dizer que é como se fosse o auge da energia do naipe. A Rainha de Copas ela vai falar sobre esse aspecto receptivo. Muita gente vai dizer que é o aspecto feminino do naipe de Copas, que é ligado às emoções, como eu já disse. Então é uma carta que vai falar também sobre acolhimento. Será que eu estou sendo acolhido no meu trabalho? Será que eu estou me sentindo acolhido no meu relacionamento, na minha igreja, no meu centro espírita, no meu terreiro? Enfim, aplique isso para a situação que mais lhe servir. Por um lado, pode ser uma carta que vem nos lembrar sobre essa necessidade do acolhimento, seja você oferecendo acolhimento aos outros, ou seja você precisando desse acolhimento. Vamos aqui para um momento tenso dessa leitura. No limite, essa carta, a Rainha de Copas, pode indicar também como é que eu posso dizer de uma forma sutil? Acho que não tem um jeito sutil de falar isso. Pode indicar até mesmo uma gravidez. Essa carta, como tem uma essência feminina muito forte e o naipe de copas, ela poderia se referir inclusive ao... Tem um nome específico que eu esqueci, né? Do líquido que está ali dentro do útero. Não lembro não como é o nome desse líquido. Cuidados que a gente precisa ter quando a gente está falando da Rainha de Copas. Em excesso, ela pode ser uma pessoa dramática, pode ser uma pessoa que manipula as outras através das emoções e também pode ser uma pessoa... Sabe aquela pessoa que quer ser mãezona de todo mundo? Então, esse é um aspecto negativo. A gente proporcionar um nível de acolhimento aos outros é bacana, é desejável. A gente ter esse acolhimento é bacana e é desejável. Mas agora, eu colocar nas minhas responsabilidades ser pai ou mãe de alguém, isso certamente tende a me trazer algum tipo de prejuízo. Para você que é aquela mulher que acha que tem que cuidar de todo mundo, preste atenção nisso. Nessa carta da semana a gente está falando de assuntos que são mais gerais, né? Então aqui a gente vai pegar esse aspecto dessa energia e no mínimo vai observar como é que isso se manifesta nessa semana. Então, considerando esses próximos 7 dias, vale a pena você tentar equilibrar essas questões que envolvem o acolhimento. A Rainha de Copas também pode falar para você ter cuidado com as suas próprias emoções, né? Para você acolher aquilo que você sente. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente sente alguma coisa e não quer aceitar que a gente está sentindo aquilo. Em alguns casos a pessoa está triste e não quer aceitar que está triste. Em alguns casos a pessoa está com ciúme e não quer aceitar que está com ciúme. Quer dizer, é como se a pessoa não acolhesse os próprios sentimentos. Então, essa carta também pode nos lembrar isso, né? Que eu preciso minimamente estar aberto a acolher aquilo que eu sinto. Dessa forma, eu posso lidar com aquela emoção, com aquele sentimento, de um jeito mais adequado. Vamos lá para a carta número 3. A força. Eu gosto sempre de brincar com essa carta, dizendo que ela poderia muito bem ser a carta da faca de 2 gumes ou a carta do martelo. Por quê? Aqui nessa carta a gente tem uma mulher meio que tentando interagir com um leão. Em alguns casos ela está abrindo a boca do leão, em outros casos ela está brincando ou abraçando o leão. Esse leão ele representa a nossa força bruta, a nossa potência. E a mulher representa a sensibilidade. Como se o leão fosse o nosso instinto selvagem e a mulher fosse uma forma mais equilibrada e mais tranquila de lidar com isso. O que não significa, obviamente, que a mulher precisa ser tranquilinha, tá? Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é só uma construção histórica do tarô. Então, por que eu digo que ela poderia ser a carta do martelo ou da faca de 2 gumes? Porque com o martelo eu posso construir algo, eu posso consertar algo, mas eu também posso destruir alguma coisa. Quando a gente fala da carta da força, a gente está falando de uma força de um leão. Eu sempre gosto de falar isso. Se o leão for seu inimigo, você tem um péssimo inimigo. Você provavelmente vai se lascar um bocado. Agora, se o leão for seu amigo, vamos dizer assim, você tem o melhor, entre aspas, cão de guarda que você poderia ter. A questão é que tanto essa mulher quanto esse leão são uma coisa só. No caso, é você. Então essa carta me diz que você é uma pessoa que tem muita força, que tem muita potência, mas que essa potência, assim como o leão, não pode se manifestar de uma forma selvagem ou desembestada, porque senão isso pode trazer uma série de prejuízos para a tua vida. Então eu posso me perguntar, qual é a reflexão que essa carta me traz para essa semana? Será que eu estou utilizando de forma adequada todas as minhas potências? Vamos colocar que a sua potência é, por exemplo, de ensino, de comunicação. Será que você está utilizando essa comunicação de uma forma adequada? De fato ensinando, de fato
conectando, abrindo caminhos, coisas nesse sentido. Porque essa mesma língua que fala um elogio também pode falar uma ofensa. E aí seria esse tal leão desembestado, né? Seria utilizar essa potência de uma forma que acaba maltratando alguém, alguma coisa por aí. Então, para quem escolheu a carta número 3, vale a pena você pensar se você está agindo de uma forma muito inconsequente, selvagem, e se você precisa, talvez, ter um pouco mais de ponderação para poder equilibrar essa potência toda que existe dentro de você. Como eu falei nas outras cartas também, aqui você vai pegar essa mensagem e aplicar em alguma área da sua vida nessa semana. Será que você está usando toda a sua potência no trabalho? Em alguns casos a gente tem muita potência e por algum motivo a gente está, como a gente diz aqui no Ceará, suvinando, né? A gente não está entregando tudo que a gente poderia entregar. E aí a gente está subutilizando essa potência. A carta da força no aspecto negativo é tipo uma criança hiperativa que não está gastando energia. Entende? É uma potência que existe, mas que ela não está sendo utilizada para nada, e quando ela não é utilizada, aquilo pode me trazer algum tipo de prejuízo. Essas foram as cartas da semana, o seu conselho para os próximos 7 dias. Se você quiser, você pode ouvir essa gravação quantas vezes precisar ao longo da semana, e assim você vai tendo seus insights, os seus amadurecimentos, tá? Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Me segue nas redes sociais, @JuniorQuintelaA, e assim você vai acompanhando as lives, as caixinhas de perguntas. A gente tem tanto no Spotify como no YouTube 2 quadros por semana. Um deles é a carta da semana e o outro são os causos do tarô, que, por sinal, a da semana passada foi babado, viu? Pois então é isso, espero que tenham gostado, espero principalmente que tenha sido útil e até a próxima.